Papo Aberto, vem se conectar. Na tela do Olha Ela, sucesso está no ar. Com Márcia Perinotti, o brilho é certo. Uma história real, num Papo Aberto. Olá, estamos iniciando o programa Olha Ela com o nosso quadro Papo Aberto. Sejam todos muito bem-vindos. A convidada de hoje é Lia Belli Custódio. Ela é palestrante, escritora, empreendedora. O currículo da Lia é bem extenso e ela vem contar a sua trajetória de vida no nosso Papo Aberto. Seja muito bem-vinda, Lia. Muito obrigada pelo convite, Márcia. É uma honra realmente estar aqui conversando com vocês, conversando com você nesse papo aberto. Que gostoso. Me sinto muito grata e uma honra. Eu sou Lia Belli Custódio. Eu tenho uma trajetória de vida, eu diria que até há pouco tempo atrás eu diria que era normal, uma mulher normal. Mas aprove ao Senhor transformar a minha história, né? Me alcançar, eu estou falando do Senhor nosso Deus, né? Me alcançar, me transformar. Eu, na minha adolescência já, comecei a trabalhar muito cedo, 13 anos de idade eu já era comerciária na loja do meu tio. E nesse tempo eu tinha um desejo muito grande de servir a Deus, de servir a igreja, de servir o reino de Deus. E então eu fui professora de quinta a oitava série, eu tinha ali 400 alunos, e o que eu mais falava era de Deus, era colocar Jesus no coração, sabendo que Jesus transforma a vida, transforma as histórias, a gente quer que as pessoas saibam da verdade, né? E então eu fui, depois de ser professora por um tempo, eu fui para um seminário teológico, onde eu fui fazer teologia, fui morar em Gramado, ai que delícia, né? Nossa, maravilhoso lá, né? Tudo de bom. E nesse tempo, o chamado no meu coração era o que me movia, um chamado de servir pessoas, de cuidar de pessoas, de servir na igreja, né? Então fui para missões, fiquei missionária por 4 anos e meio, viajei por todo o Brasil e América Latina, trabalhando, servindo a Deus, servindo a igreja também. E depois disso me casei, o pastor Peter, como éramos missionários, depois viemos para uma igreja, assumimos o pastoreio dessa igreja, onde eu fiquei por 25 anos na Comunhão Cristã Aba, aqui em Curitiba e Campo Largo, né? E nesse tempo tive as 2 filhas, né, as 2 meninas, até que no ano de 2007 aprove a Deus levar o meu esposo, vítima de um acidente, de uma queda, e a partir de então a minha vida mudou, a página do livro da minha vida mudou de uma forma bastante drástica, e eu tive que aprender a superar a viuvez, a perda, a falta. Então eu me tornei pai e mãe junto, né? E esses momentos de perda, tudo é bastante complicado para a gente processar, e graças a Deus eu sempre tive uma rede de apoio que me ajudou muito, que me fortaleceu muito, que me apoiou nos momentos em que invariavelmente a gente fica prostrado, né? Bom, depois desse tempo eu voltei, que meu esposo faleceu, voltei para Curitiba, continuei trabalhando na igreja, fui desenvolvendo dons, talentos que Deus foi dando conforme a necessidade vai aparecendo também, né? E fui fazer evento, todos os meus cursos, todo o meu ensino, tudo foi voltado para dentro da igreja. Eu amo a igreja, né? Eu amo estar ali, cuidar de coisas, cuidar de pessoas, estar presente, promover o bem-estar do outro, né? Arrumar um ambiente preparado, pensando que primeiro que Jesus vai chegar, vai estar presente, segundo que ele vai tocar corações, depois aquelas pessoas vão sair dali, uau, diferente da forma como elas entraram. Porque as pessoas podem até esquecer o que a gente fala, não é verdade? Mas elas não esquecem como elas se sentiram, né? Então esse promover o bem-estar do outro faz parte daquilo que Deus me deu como chamado, né, de vida. Tem um texto em Atos que Paulo fala, e eu empresto dele essas palavras, que diz assim, mas em nada na minha vida eu tenho por preciosa do que cumprir todo o teu propósito, Senhor. Então nada na minha vida eu considero mais precioso do que isso, do que cumprir aquilo que Deus quer que eu faça. Eu gosto de ouvir a voz de Deus, eu gosto de obedecer a voz de Deus, né? E nesse tempo de viuvez, eu fiquei 12 anos viúva.
exatamente no meio desse tempo eu conheci uma pessoa dentro da igreja, parecia uma pessoa boa, parecia uma pessoa bastante interessante, até porque eu queria me casar de novo, não queria ficar sozinha, até no ministério com as meninas e tudo mais. E foi nesse tempo desse namoro com essa pessoa que eu sofri violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, tive muitas perdas, tive muitos danos. Foi novamente ali para o chão, ali sucumbindo, e o trabalho de Deus de me levantar novamente, porque quando a gente cai ou quando nos derrubam, eu penso que eu sei que na prática não é a vontade de Deus para a nossa vida. Ele nos quer de pé. Então ele nos coloca de pé novamente, né? Então depois desse tempo de violência, eu estava internada no hospital, fiquei 3 dias, investigação e tentando descobrir o que é que eu estava sofrendo, porque as minhas dores eram reais, né? Até que eu tive a visita do cardiologista, Dr. César Duzilek, que veio até mim e disse: as suas dores são reais, o que você está sentindo é real, mas não é no seu corpo físico, isso é na sua alma está doente. E eu pude então ali experimentar o cuidado de Deus na minha alma, me restaurando, me recompondo, através de pessoas, usando situações, e eu me levantei novamente. E passou-se mais algum tempo, eu tive problemas com a educação das minhas filhas, estar sozinha não foi fácil, a coluna paternidade no coração delas estava fragilizada, estava vazia, precisava ser preenchida. Elas sentiram muito a falta do pai. A minha filha mais velha, Johanna, estava com 8 anos e a Kézia estava com 3 anos, quando o pai faleceu, quando o pai morreu. E isso fez muita falta na adolescência, nas fases da vida, e foi a fase em que eu tive que mais depender de Deus e mais ouvir a Deus. Por exemplo, minha filha mais velha um dia chegou para mim e disse: mãe, eu quero viajar para a praia com a minha filha, uma amiga. Eu não conhecia a família da amiga, eu não conhecia a amiga, como é que eu vou deixar ela ir sozinha com 16, 17 anos? Você deixaria? Acho que não, Complicado, né? A gente sempre quer saber complicado. com quem eles Com quem estão. estão, né, onde estarão, o que vão fazer, né, e eu não tinha essas respostas. E eu então, eu tinha um combinado com elas, sempre que elas me trouxessem alguma, demanda, algum pedido, alguma solicitação, eu falava: "Ok, eu vou orar, espera um pouquinho". Então eu falava com Deus, deixava que Deus me orientasse para que eu pudesse ser assertiva, né, eu não queria errar nesse processo. E errei muito, A gente sempre infelizmente. erra, não é? E então eu fui orar e Deus falou: "Deixa ela ir". E eu não, como assim? Eu não posso deixar ela ir, né? E Deus falou: deixa ela ir. Pela terceira vez, quando Deus falou a terceira vez, eu falei: ok. Chamei ela, contei a experiência, ela não acreditava. Como assim minha mãe vai me deixar ir, né? Mas teve todo um porquê Deus permitiu aquilo, porquê que Deus falou comigo sobre isso. Ela acabou não indo para essa casa, foi para um outro lugar mais seguro, com pessoas que eu conhecia, mas teve toda uma experiência. E eu posso dizer para você, Márcia, com certeza, de que se eu não ouvisse a voz de Deus, eu teria errado muito mais. Então, na minha vida, eu dependo disso, de ouvir, de ser guiada pela voz do Espírito Santo de Deus em mim. Tudo que eu fiz até agora foi assim, foi confiando nele e ouvindo a voz dele, porque isso que faz a diferença. Isso sempre te deu essa segurança Me deu para chão para o pisar. chão, tomar as decisões Uhum. assertivas. É lógico que às vezes, como você disse, a gente comete alguns erros, somos humanas, mas essa fé sempre teve dentro de você, desde Sim. criança, esse desejo de servir ao Senhor. Sim. Com 7 anos eu tive minha primeira experiência com Olha. Deus, né. Depois aos 15 anos, foram bem pontuais essas experiências que me fizeram ter um relacionamento com Deus, descobrir a proximidade, né, não de um Deus ou de um Jesus que está ali num crucifixo, numa Sim. cruz, mas que está aqui dentro, que fala, que se move, que tem um propósito, que tem uma vontade, que é melhor do que a minha. Se nós desejamos boas coisas para a nossa vida, imagina o quanto Deus que Sim. nos fez também deseja, né, ou melhor, deseja muito melhores coisas para nós, né. E eu vivi assim, então a minha vida pautada nisso, em ouvir a Deus e obedecê-lo, né. Ô Lia, nessa trajetória toda, nossa, porque é linda a sua história, como de todas as mulheres que a gente recebe aqui no programa Olha Ela, nesse papo aberto, você como eu e como todas as mulheres, nessa fase de ser pai, mãe, de trabalhar na correria do dia a dia, a gente se sente muito sozinha às vezes. E eu creio que você também. Mas ter essa fé e sentir a presença do Senhor, como você relata, a fez se sentir mais
menos sozinha, vamos dizer assim, mais segura e ter mais força? Você acha que isso fortalece mais a gente? Com certeza. Nós somos corpo, alma e espírito, né? O corpo é o que nos dá legalidade para estarmos aqui. Eu posso tocar na Márcia, a Márcia tem um corpo. Nós temos uma alma, que é a sede das nossas emoções. Vontade, desejo está na alma. E nós temos um espírito, que é o que nos conecta com Deus. Quando nós conhecemos Jesus como Senhor e Salvador, esse espírito está vivo dentro de nós e atuante, né? E é onde Deus fala conosco, é no espírito. Mas nós continuamos com a nossa alma, nós temos vontade, desejos, emoções, pensamentos, estão ali na sede que é a alma, né? E essa alma precisa ser cuidada, essa alma sente solidão, sente saudade, sente a falta, chora, se alegra, né? Essa alma, as nossas emoções estão ali. Essa alma pode ser blindada, ela pode ser cuidada, se tão somente eu deixar que o espírito governe sobre a alma. Agora, quando eu permito que a alma governe sobre o espírito, a alma fica inchada, gorda, aí gera ansiedade, medo, preocupação, inquietação, tudo está ali na alma. Eu preciso aprender a blindar a minha alma, minhas emoções com o espírito. Estar com Deus, sentir essa presença dele, poder ter essa conexão maravilhosa, não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades na vida, não vamos ter aí que enfrentar, não é, coisas que são difíceis para a gente, não é, nessa caminhada, mas a gente tem essa proteção. Isso é uma proteção, é um cuidado de Deus, não é isso? Se tem uma promessa na Bíblia que é real e que todos nós experimentamos de forma intensa, no mundo tereis aflições. A gente tem aflição. Mas o complemento do que Jesus está falando ali mas tenha bom ânimo, se alegre com isso. Eu venci o mundo e Ele está conosco. E a fé que nós temos depositado nele é que faz a diferença nesse processo de aquietar a alma, de encontrar soluções, encontrar respostas, né? É um exercício que a gente vai fazendo, crescendo no relacionamento com Deus, para que a gente possa ser fortalecido. Então, podemos dizer que você teve essa inspiração também para ser mãe e pai, porque não é fácil ser mãe. E mãe e pai, então, junto, Sim. É muito mais difícil, porque não suprimos o lado paterno. Exatamente. Então, você acredita que o Espírito de Deus te inspirou a fazer esses dois papéis? Com certeza. E esse acordo que eu fiz com elas foi protetivo, porque eu não respondia ou correspondia com elas só na emoção. Só a mãe tem muito mais esse lado terno, esse lado emotivo, esse lado que mexe aí com as emoções. Eu tinha muito mais que depender de Deus e buscar a razão muitas vezes. Então esse parar, respirar, orar, uau, é isso que eu tenho que fazer. Me ajudava a acertar melhor do que simplesmente reagir como mulher, como mãe, sem ter muita, às vezes, ser movida só pela emoção. Sim, só por você mesmo. Só por mim mesma. Olha, gente, que história maravilhosa. Que mulher de fé. Que firmeza que ela tem ao falar desse Deus, que certeza. É maravilhoso, mas a gente vai continuar esse papo depois do nosso intervalo. Já voltamos, não saia daí. Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante? Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Peraí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre dois tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa.
A pior violência é a que amarra a sua cidadania. Estamos de volta com esse papo aberto mesmo, com a Lia, escritora, empreendedora, palestrante, teóloga, que está trazendo para a gente a história de vida dela, compartilhando com a gente. Com certeza, a história dela vai inspirar você, que é esse o nosso objetivo aqui no Papo Aberto. Ô Lia, vamos falar então, depois de tudo isso que você viveu, sofreu, não é? Porque nessa fase toda desse sofrimento, a gente derrama muitas lágrimas, a gente fica sem dormir. Você tem 2 filhas, elas eram pequenas, depois a fase da adolescência, que é bem difícil para uma mãe sozinha lidar com tudo isso. Você nunca perdeu a esperança, nunca deixou de acreditar no futuro melhor para sua vida, para suas filhas. E aí você se abriu para um novo amor. Conta um pouquinho pra gente, como foi conhecer seu esposo, como foi esse novo amor, como ele chegou para você? É uma história bem longa, mas é uma história tão linda. Eu gosto de contá-la. Precisaria de mais tempo para contar os detalhes, mas foi Deus quem me trouxe de uma maneira incrível. O Facebook. Nos conhecemos. Ele me chamou para amizade no Facebook, estava passando um momento bem difícil na vida dele também, pediu oração, ajuda. Eu encaminhei ele para que ele recebesse a ajuda que ele precisava, mas passou um tempo, a gente começou a conversar. E nós, então, começamos fomos tomar um café juntos, né? Fomos comer uma pizza juntos e começamos a descobrir as afinidades. E ali nós percebemos, tem toda uma coisa linda, uma história linda de Deus por trás, que eu conto isso nos meus livros, né? Eu já tenho essa história escrita, que vale a pena ver o agir de Deus nas entrelinhas. Até milagres aconteceram, né? Coisas extraordinárias, né? Mas o Marcelo chegou num momento muito especial e ele trouxe de volta a paternidade para o coração das minhas filhas, porque a maneira como ele chegou, a maneira como ele se apresentou, a maneira como ele lidou com o cuidado do coração das minhas filhas foi incrível. Marcelo tem 2 filhos, que são os meus filhos do coração também, nós já temos um neto, filho mais velho dele, e tem sido assim um momento muito gostoso sentar à mesa com todos eles reunidos e trocamos experiências e podemos acompanhar a fase de cada um deles, né? As minhas 2 filhas casaram em março desse ano, casaram quase junto, Olha que 15 lindo! dias de diferença, né? E o mais gostoso é visitar a casa das minhas filhas e ver ou observar, ou elas falarem alguma coisa que elas aprenderam em casa, que elas aprenderam comigo. Eu olho para isso e disse, uau, missão cumprida. Então, o Marcelo foi um super pai, assim. Foi. Assim, o presente de Deus para suas filhas também. Foi, com Que certeza, lindo. com certeza. E há um respeito, há um companheirismo, há uma parceria do coração dele para com elas que é incrível, que é de maravilhoso. Deus. Então você pode dizer assim que hoje você é uma mulher realizada? Sim, com certeza. Em tudo? Eu diria para você que até nas fases ruins que eu passei, eu posso olhar para trás e ver que foi uma escola. Porque nos momentos de maior fragilidade, nos momentos de maior dificuldade, é quando a gente cresce mais, sabia? É quando a gente depende mais de Deus, é quando a gente busca mais a Deus, é quando a gente está lá na fase difícil, é quando a gente está prostrada. E é também o momento em que a gente mais conhece a Deus, porque é quando Ele chega perto, é quando Ele nos toma pela mão, nos levanta, e nos apruma e nos mostra a vontade. É delicioso isso, né? Ele se revela nos momentos de alegria, de bondade, de bênção, com certeza. Mas eu e você conhecemos melhor a Deus nessa escola, que é o sofrimento, que é a angústia, que é aprender a depender de Deus. E você e o Marcelo estão juntos há quanto tempo? 7 anos, nós vamos fazer de casados. E estão na mesma caminhada sim. Seguindo. A que igreja que vocês pertencem, Lia? Hoje nós somos membros da comunidade de vida plena em São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. Lá vocês também fazem realizam um trabalho? Hoje não, nós somos membros. Só membros. Trabalhamos no serviço. Porque sim. afinal de contas, ministério é serviço. É serviço, não é? Verdade. Então hoje nós estamos na recepção, a gente sempre ajuda, atuando ali. No serviço. O ministério pastoral que eu tinha, eu exerci por 34 anos o ministério de tempo integral. Eu não posso dizer eu aposentei, porque não existe aposentadoria no ministério, mas Deus me moveu para uma outra área. Hoje eu tenho, já desde 2010, eu vinha escrevendo artigos, devocionais,
os meus pensamentos, as minhas experiências com Deus, eu estava escrevendo num blog. E com o passar agora do tempo, que eu saí do Ministério de Tempo Integral, comecei a ficar mais em casa, pude atender meu pai na fase final do câncer que ele estava lutando. Estou atendendo minha mãe, que está há 4 anos com diagnóstico de câncer também, demência e todo. Então, eu cuidei, eu pude dar aos meus pais, devolver aos meus pais um pouquinho daquilo que eu recebi deles, né? E nessa fase, estava cursando também um MBA, nessa fase eu fui aprender a ser escritora. E eu então comecei a escrever e guardar. Eu tenho uns 8 livros escritos e guardados, estão na prateleira, eu gosto de falar assim. E conforme Deus vai me orientando, eu vou publicando, eu vou lançando, eu vou soltando esse material. Tem muita coisa guardada ainda que nos próximos, acho que no Muita final do coisa ano que boa aí, vem, olha, não é? vai vir muita E coisa toda essa legal. inspiração você sempre atribui que vem de Deus, Com certeza. lógico, para você. E além de escritora, você também é empreendedora? Sim. Olha só, Sim. gente, olha, essas mulheres que vêm no Papo Aberto são incríveis, né? São incríveis como vocês que estão nos assistindo. Olha a história da Lia, que história linda, ô Lia. E também você é palestrante? Sim, também. Palestrante, Sim. você palestra para que nível de pessoas? Entra na igreja ou não? Como que são essas palestras? Eu gosto de palestrar para mulheres. Então, eu sou convidada para ministrar em chá de mulheres, encontros, seminários, congressos, retiros, né? Tem onde eu sou convidada, eu gosto de ir. Já ministrei em escolas, em faculdade, lugares que me convidam para eventos com assuntos específicos, eu estou lá. Eu gosto de dizer sim, estou à disposição, né? Sempre. E aí, sempre levando temas diferentes, Isso, voltados para. Então, você está sempre contando a sua história de vida para também. inspirar outras mulheres Isso, aham. e não desistirem da caminhada, Exatamente, por mais difícil que ela seja. E, exatamente. Olia, e os seus livros? Vamos falar um pouquinho sobre os seus Vamos, livros, vamos porque falar. tem livros aí maravilhosos, Olha, não é? meu primeiro livro nasceu ano passado, ele veio à luz ano passado, chama Entre Jesus e Eu. Esse livro aqui eu escrevi especificamente para minha cunhada, que descobriu um diagnóstico de câncer, e eu fui então ter uma conversa com ela, me aproximei, cheguei mais perto e descobri que eu precisava contar para ela algumas coisas, ensinar ela a relacionar com Deus, ensinar a ouvir a voz de Deus, porque, fala a verdade, é lindo, é maravilhoso, é gostoso falar com Deus, mas é muito melhor ouvir a voz de Deus. E esse livro, então, ele nasceu com o propósito de ensinar ao relacionamento com Deus, a ter relacionamento com Deus. Enquanto existem vários devocionais, livros devocionais prontos, esse aqui vai te ensinar a buscar o seu próprio. Então, é um presente mesmo de Deus. E depois que eu terminei esse livro, que eu fiz especificamente para ela, Deus me disse assim, agora você vai distribuir isso, você vai vender isso para outras pessoas, porque elas precisam desse material. E então, eu já vendi mais de 400 cópias desse aqui, do ano passado para cá. E aí, esse ano, começo do ano, Deus me deu prontinho um livro que chama Marias, Mulheres que Tiveram Encontros com Jesus. E se Jesus fez na vida delas, pode fazer na sua vida. O que Jesus fez na minha vida, pode fazer na sua vida. O que Jesus está fazendo e fez na sua vida, pode fazer na vida das nossas Com certeza. espectadoras também. E o livro mostra isso, a experiência que elas tiveram, como que elas tiveram um encontro com Jesus, e o antes e o depois, e incentiva isso, a ter uma experiência com Jesus, né? Esse aqui vai sair uma nova edição esse ano, com uma nova capa e tal. Conforme eu fui, porque os meus livros são produção independente, eles não têm uma editora, né? Eu sou a própria editora, e eu faço isso. Aí esse ano, então, eu quis presentear as minhas filhas. Márcia, que coisa mais linda. Eu falei, Deus, elas estão saindo de casa para um casamento, para a casa delas, nunca mais elas vão voltar para a minha casa, nunca mais vão ser as filhinhas da mamãe. Agora, elas são mulheres casadas, serão mães, né? Terão sua vida. E eu fiz, então, um livro, esse foi o primeiro, Cartas para Minha Filha, em que eu conto, onde eu escrevo as cartas desde que eu estava grávida da Johanna, que é a minha mais velha, minha primogênita, desde que eu estava grávida dela, então eu escrevi cartas para ela. E incentivando, mostrando a beleza de andar com Deus, mostrando a beleza de ser uma mulher por inteiro, uma mulher curada, uma mulher sarada, mulher bem resolvida, incentivando nos negócios, no empreendedorismo, no ministério, no chamado, como cuidar do marido, né? E eu fui escrevendo, então, todas as histórias nossas juntas, né? E nasceu, então, um livro, Cartas para Minha Filha. Esse é pessoal, esse não está à venda, esse é só da casa, né? É só um presente para ela. Esse próximo livro chama Cartas para Késia.
Eu tinha escrito, um dos primeiros livros que eu tinha escrito e estava guardado, Márcia, era o meu romance, minha história com o pai das meninas. Uma história incrível, incrível, muito sinal de Deus, muito milagre, muito agir extraordinário de Deus. E eu tinha escrito esse livro então, estava guardado. E aí quando eu escrevi esse para a Johanna, do Cartas para ela, eu resolvi no livro da Kézia, além das cartas para Kézia, acrescentar a nossa história. Como eu conheci o pai delas, como foi o nosso casamento. Eu sei que você vai acreditar, porque você acredita em mim. Acredita que a gente nunca brigou? A gente Isso nunca é uma brigou. benção. 12 anos de casamento. 12 anos. E aí eu quis então ensinar elas, ensinar a Kézia fundamentos de um casamento. Eu quis mostrar para ela na prática, né? E também contar a história da morte do pai. Porque quando os meus netos, os filhos delas, quiserem saber como foi que o vovô Peter morreu, ou o que aconteceu com o vovô Peter, tem no livro, está registrado. Então isso fica como um legado para as próximas gerações, né? Um legado de fé, de esperança e do amor que nós tivemos num casamento que a gente viveu, né? Maravilhoso. Então eu quis deixar registrado isso. Também é um livro interno só de família. Não tá que pena, vendo, né? mas o romance vai sair em breve. Lindo. Nesse livro do romance, eu gosto de mostrar respostas de oração, como orar e como obter respostas de nossas orações. Porque Deus sempre responde, sempre, e todas as nossas orações têm resposta. Você sabia disso? Sabe, né? Porque Deus vai responder com não, e não adianta brigar com ele, ele vai responder. Ele não vai dar aquilo que a gente quer, só porque a gente está pedindo. Mas ele vai responder com um sim, quando o tempo de Deus e o modo e a vontade dele se encaixar, ele vai dizer sim, Márcia, é isso que eu tenho para você, você vai receber, mas ele vai dizer como espere, quando não for o momento certo ainda para receber aquela resposta. Então Deus sempre responde, e é sobre isso que eu quero tratar no meu romance, as respostas de oração, e como que a gente pode orar assertivamente, né? Olha, mais um livro maravilhoso que vem aí, para a gente conhecer mais desse Deus maravilhoso, que a Lia fala com tanta emoção, com tanto amor. Eu amo, meu Deus, não tem como não falar daquilo que está cheio o coração, né, da gente, né. Sabe que em abril desse ano, agora, eu participei de um projeto da Câmara de Vereadores de São José dos Pinhais, uma semana para as mães atípicas, em que a Câmara dos Vereadores fez lá momentos especiais com elas, para cuidar delas. Esse olhar para com a mãe atípica, com a mãe do autista, que tem TDAH e tal. E quando eu voltei desse evento, meu coração estava queimando com ideias, né, com coisas novas que eu tinha visto, com entrevistas que eu fiz, com mulheres que eu pude... Nós fomos lavar os pés delas e orar por elas. E eu tô lá lavando os pés e ouvindo as histórias. Não tem como não chorar junto. Não tem como não ver o sofrimento, a angústia daquela mãe. E quando eu voltei de lá no caminho de São José dos Pinhais para Curitiba, nasceu esse livro. Que chama Devocionais para Mães de Crianças Incríveis. Amar é o meu milagre. E nesse livro aqui, eu fui com Deus, eu fui ouvir a Deus, eu fui buscar orientação dele. O livro não fala sobre autismo, ele é para a mãe do autista, apesar de ter as cores, porque eu percebi que aquela mãe precisa de cuidado, precisa de alguém que olhe para ela naqueles momentos de dificuldade, de momentos de eu não sei o que fazer. O livro vai fazer essa pausa, esse respirar, esse conectar com Deus, esse ouvir a voz de Deus falando para ela, você é especial, teu filho não é um erro, né? Teu filho é uma criança especial para mim, ele é uma criança incrível, e por isso eu dei o nome de Devocionais para Mães de Crianças Incríveis. Não são crianças problemáticas, são crianças incríveis, têm potencial, têm dom, têm um QI elevado, tem muita inteligência, tem muito de Deus naquela criança. E eu incentivo através do livro, que são devocionais diários, a que essa mãe pare para ouvir a Deus acerca do seu filho. E também tem alguns devocionais para os pais, para que os pais sejam incentivados. E esse tá à venda. Sim, esse está à venda. Bom, depois você vai falar onde elas podem encontrar esses livros que estão à venda. Muito bem. E o próximo? E agora saiu fresquinho, esse ainda vai ser o lançamento em novembro, através da editora Boni Lauri, junto com a Cláudia, que já falou aqui no teu programa, né? Nós escrevemos esse livro, são 10 mulheres que se juntaram para escrever o Almas Livres, histórias de mulheres que romperam correntes. E aqui eu conto a história, são 4 capítulos que eu tenho nesse livro, eu conto a história quando eu sofri a violência psicológica, violência moral, violência patrimonial,
eu conto o desenrolar dessa história, mas eu mostro a ação de Deus, como Deus me tirou disso, como Deus me livrou disso, como Deus me libertou, minha alma. E o livro Almas Livres, ele tem essa pegada, mostrar para a mulher a saída. A porta da gaiola, a porta da prisão já está aberta. O convite de Jesus venha para fora. Né? Então, assim como ele fez comigo, ele vai fazer com as mulheres que estão em sofrimento, em angústia, vivendo em depressão dentro das suas casas, vivendo em prisões, né? Porque estão ali presas na violência. Eu, graças a Deus, eu não cheguei a sofrer a violência física, porque eu fui alertada a tempo, né? Mas eu poderia ter sido pior a minha história. Né? E se você quer, então, conhecer essa história toda, então você vai ter que adquirir o livro daí para conhecer como que a Lia conseguiu, vamos chamar de perdoar, não é? Sim. Tudo que você passou, você foi lesada, você foi ferida, Sim. não é? E você perdoou de alma, porque esse perdão veio de Deus para você. Com certeza. E ficou uma mulher livre. Glória a Deus. De todas essas dores desse relacionamento. É verdade. Uma ferida, quando ela dói, você toca, é porque ela não foi curada. Mas uma cicatriz não dói. Eu trago cicatrizes em mim, elas não doem mais, porque elas foram curadas, e curadas por Jesus. Olha só, e você também pode ser curada, você também pode se inspirar na história dessas mulheres que vêm aqui, bater um papo aberto comigo, e seguir a jornada e não desistir, porque muitas vezes você também teve vontade de desistir, não é, Lia? Vou desistir de tudo, vou largar, mas aí veio a força de Deus. Com certeza. A gente pensa em desistir quando a gente está prostrado. Mas quando Deus nos levanta, você olha e fala, eu tenho muito para viver ainda. Né? E eu tenho muito para viver ainda. E eu quero viver os dias que o Senhor me permitir para glorificar Ele, para servir pessoas. Né? Não tem outra razão, não tem outro propósito aqui, né? E para mulheres, eu estou lançando agora, no final do ano, um livro que chama Calce Meus Sapatos, que vai falar sobre a empatia. Olha só, mais um livro que deve ser assim maravilhoso, não é? E olha só, já que o programa é um bate-papo, né, com mulheres, olha, tá vendo? Quantas histórias você tem para trazer pra gente, para todas nós mulheres. Glória a Deus. Eu gosto de escrever, então as ideias, elas não param em mim. E eu quero incentivar você que está nos ouvindo, nos assistindo. Não permita que a tua vida, que a tua história seja um rio represado ou uma poça d'água parada que vai evaporar com o calor do sol. Mas permita que a tua vida flua. Permita que a tua história alcance outros. Permita que o consolo, a paz que a gente recebe, a alegria que a gente recebe, as marcas boas que a gente tem, sirvam para curar outras, sirvam para incentivar outras mulheres, né? Porque o que mais a gente precisa é de gente que estenda a mão e diga, ei, tô aqui, conta comigo, não é? Lia, eu quero que você faça as suas considerações finais, o que você deseja falar que está no seu coração, e também deixe o seu contato, as redes sociais, os contatos que você tem, e também para o pessoal adquirir os livros. Ok, obrigada, Márcio, por essa oportunidade, que gostoso estarmos aqui. Você me acha no Instagram, no Facebook, como Lia Belli Custódio. Você vai encontrar os meus materiais, os meus livros também, na Entre Linhas Edições Especiais, porque também esse ano eu resolvi começar uma editora. Não somente publicar os meus livros, mas publicar o seu livro. Aquelas que têm uma história, que não sabem por onde, não sabem como fazer, estou à disposição para isso. Os meus livros também estão à venda, alguns deles na livraria da PIB, aqui na Bento Viana, na Store da Vida Plena, em São José dos Pinhais, e diretamente comigo no meu Instagram. Você pode comprar e eu envio pelo correio para qualquer lugar do Brasil. Olha aí, então tem como adquirir esses livros e com certeza vão ajudar você pela fé, não é? Porque você expressa no livro essa fé, esse amor a Deus, com essas histórias lindas que você conta. Grande abraço, muito obrigado, foi muito bom você estar aqui com a gente, eu tenho certeza que o pessoal amou esse bate-papo. Obrigada. Beijo grande. Nós ficamos por aqui. Terminou, por isso que dizem que tudo que é bom dura pouco, mas com certeza você vai acompanhar a trajetória da Lia nos livros que ela escreveu, e tem muito mais novidade por aí, que ela já disse aqui,
novos livros que virão. E a gente fica por aqui até o próximo programa. Eu agradeço muito a você que esteve com a gente até agora e venha também contar a sua história. Conte a sua história aqui no Papo Aberto. A sua história, como a da Lia e de outras que já estiveram aqui, pode ajudar outras pessoas, outras mulheres, inspirando-as. Não desista. Siga em frente com a coragem que você tem dentro de você. Eventos, premiações, talento e emoção. Cada convidada, uma nova inspiração. É vida, é força, é coração aberto. O quadro que te move é o Papo Aberto. De mulher pra mulher, a força da união.